Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo, sem pressa, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só para você. Porque existe algo poderoso quando um homem se permite estar presente no próprio corpo, sentindo cada detalhe da própria existência, a textura da pele, o peso do silêncio, a força tranquila que nasce quando não há necessidade de provar nada para ninguém. E é exatamente aqui que tudo começa, longe das expectativas impostas, longe das imagens artificiais, perto do que é real, do que é cru, do que carrega história. Porque o corpo masculino natural não é apenas forma. Ele é memória, é vivência, é resistência, é identidade. Cada fio de pelo que cresce sem pedir permissão conta uma narrativa silenciosa sobre autenticidade, sobre não se moldar ao olhar alheio, sobre existir sem filtros. E quando você observa um homem confortável em sua própria pele, há algo que se move internamente. Algo que chama a atenção sem esforço. Uma presença que ocupa o espaço mesmo em silêncio. Porque a verdadeira força não grita. Ela permanece, ela sustenta, ela respira. E o Harry Club nasce exatamente desse lugar onde o masculino não é encenado, mas vivido. Onde a estética não é sobre perfeição, mas sobre verdade. Sobre aceitar marcas, texturas, volumes. Sobre entender que o corpo é um território. E cada detalhe faz parte do mapa. E não há pressa aqui. Tudo acontece no ritmo do corpo, no ritmo da respiração, no ritmo do olhar que percorre sem julgamento, apenas sentindo. Porque sentir é um ato de coragem em um mundo que ensinou homens a se desconectarem de si mesmos. E quando essa conexão acontece, ela transforma, ela cria uma energia densa, calma, segura, quase magnética. Uma masculinidade que não depende de validação externa, que não precisa ser explicada, apenas percebida, como um calor constante que não queima, mas aquece. E quanto mais você se permite permanecer nesse estado, mais entende que o natural é irresistível, justamente porque é honesto, porque não tenta esconder o que é, porque não se desculpa por ocupar espaço, porque entende que beleza não está na ausência de pelos, de marcas ou de imperfeições, mas na harmonia entre corpo e presença, entre força e suavidade, entre firmeza e entrega. E esse equilíbrio cria algo raro, algo que não se aprende em manuais, algo que se vive, algo que se carrega no modo de andar, no modo de respirar, no modo de simplesmente estar. E é por isso que o Harry Club não é apenas um conceito, é um convite para desacelerar, para observar, para sentir sem culpa, para reconhecer que existe poder na naturalidade, que existe beleza no que é genuíno, que existe intensidade na calma. E quando você se permite mergulhar nisso, percebe que o masculino verdadeiro não é barulhento, não é agressivo, não é exagerado. Ele é sólido, constante, silenciosamente confiante, como uma rocha que não precisa se mover para ser percebida. E talvez seja exatamente isso que estava faltando. Não mais estímulos, não mais ruído, mais espaço, presença e verdade. Porque no fim das contas, tudo o que realmente atrai, conecta e permanece vem desse lugar simples e profundo, onde um homem se reconhece inteiro, sem máscaras, sem pressa, apenas sendo. E isso, por si só, já é mais do que suficiente. Respire fundo, não com pressa. Sinta o ar entrando devagar, preenchendo o peito, expandindo o corpo por dentro. E então solte, lentamente, como se o mundo lá fora pudesse esperar mais alguns instantes. Aqui, o tempo não corre. Aqui, ele se estende. Ele desacelera para que você possa sentir. O Harry Club nasce exatamente desse espaço, do silêncio entre um pensamento e outro, do momento em que o corpo assume o controle e a mente aprende a observar. Vivemos em um mundo que tenta polir tudo, aparar, esconder, corrigir. Um mundo que ensinou homens a se encaixarem, a se reduzirem, a se moldarem até perderem o próprio contorno. Mas o corpo masculino natural nunca foi feito para ser apagado. Ele foi feito para ser vivido. Observe com calma. Não com julgamento, mas com presença. A pele carrega histórias, histórias que não precisam ser explicadas. O tempo deixou marcas, e cada marca é uma prova de existência. Nada ali é excesso,
Nada ali é erro. Os pelos não são apenas detalhes. Eles são expressão, são identidade, são memória corporal. Cada fio cresce sem pedir permissão. Segue seu próprio ritmo. Desenha caminhos únicos sobre o peito, os braços, o abdômen, como se o corpo se recusasse a ser padronizado. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanto o mundo. A liberdade silenciosa do natural. Existe uma força específica nesse tipo de masculinidade. Não é agressiva, não é exibida. Ela não grita, ela permanece. É a força de quem não precisa provar nada, de quem ocupa o próprio espaço sem invadir, de quem entende que presença é mais poderosa do que performance. Feche os olhos por um instante. Imagine um homem diante de você. Ele não posa, não se contrai, não tenta impressionar. Ele simplesmente está. A respiração é profunda, o corpo relaxado, mas firme. Existe peso em seus gestos, mesmo quando ele não se move. Essa é a masculinidade que raramente é mostrada, mas que sempre foi sentida. O natural tem textura, tem temperatura, tem ritmo. O corpo masculino, quando não é forçado, fala por si. Ele comunica segurança, comunica estabilidade, comunica verdade. E a verdade não precisa ser perfeita para ser bela. Os pelos no peito não escondem nada. Eles revelam maturidade, revelam aceitação, revelam um corpo que não pede desculpas por existir. Existe algo profundamente humano nisso, algo quase ancestral. Antes das regras, antes dos espelhos, antes das comparações, o corpo era apenas corpo, e isso bastava. O Harry Club não tenta criar uma imagem. Ele cria um espaço onde o masculino pode respirar, onde o corpo não é censurado, onde a naturalidade é celebrada, não corrigida. Aqui não há pressa, não há expectativa externa, não há necessidade de se encaixar, só presença. A sensualidade que nasce desse lugar não é óbvia, ela não se impõe, ela se infiltra, ela vive nos intervalos, na pausa antes de um movimento, no silêncio entre duas respirações. É uma sensualidade que não pede atenção, mas recebe, que não exige olhar, mas sustenta. Quando um homem está confortável em seu próprio corpo, algo muda no ambiente. O ar parece mais denso, o espaço se reorganiza. Não é sobre aparência, é sobre energia. O corpo peludo, natural, carrega uma honestidade que não pode ser fabricada. Ele não tenta parecer jovem demais, nem duro demais, nem liso demais. Ele simplesmente é, e isso é raro. Vivemos cercados de filtros, mas o corpo real não aceita edição. Ele responde à vida, ao tempo, à experiência. Cada fio de pelo conta uma história silenciosa, histórias de crescimento, de resistência, de continuidade. Nada ali é aleatório, nada ali é artificial. E talvez, no fundo, seja isso que tanto atrai. A sensação de algo que não foi fabricado para agradar, mas que agrada exatamente por isso. Permita-se sentir esse ritmo, mais lento, mais denso, mais consciente. A masculinidade natural não precisa de pressa. Ela entende o valor da pausa, do olhar sustentado, da presença plena. Não existe fragilidade em desacelerar. Existe força, força suficiente para não fugir do próprio corpo, força suficiente para habitar a própria pele. O Harry Club é um convite, não para consumir, mas para perceber, para lembrar que o corpo masculino não nasceu para ser escondido, nem domesticado, nem suavizado até desaparecer. Ele nasceu para existir com integridade. Aqui, celebramos o corpo como ele é, com textura, com peso, com história. Celebramos o homem que não precisa se despir de quem é para ser aceito, que não precisa apagar sinais de maturidade para se sentir válido, porque maturidade não é perda, é profundidade, e profundidade não se vê à primeira vista, ela se sente.